Fala galera do 7º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capitalismo. Mas antes disso, eu vou pedir a vocês que dêem um like no nosso vídeo e também deixem aí nos comentários alguma sugestão ou dúvida que vocês possam ter. No capítulo 13 da nossa apostila, nós vamos falar aqui sobre o capitalismo, mas antes nós não podemos falar do capitalismo sem falarmos do mercantilismo e todo o processo histórico. Então, falando um pouco sobre o capitalismo, que foi gerado pelo mercantilismo, que foi aí um embrião aí do capitalismo, né? Nós temos que entender que com o fim da Idade Média e aí o ressurgimento, né, a revitalização das cidades, e nós vemos novamente o comércio emergindo dentro desse novo mundo. Nós também temos, durante aí no final da Idade Média, lá no século XIV, século XV, século XVI, nós temos o eixo econômico do mundo saindo do mar Mediterrâneo e indo para o Oceano Atlântico, com as descobertas das grandes navegações, descobertas da América e também de outras rotas de comércio pelo mundo. Então, o Oceano Atlântico passou a ser o berço da economia mundial. Dentro desse contexto, nós temos o mercantilismo, que eram conjuntos de práticas econômicas e políticas que regeram o mundo aí a partir do século XIV até o século... do século XV até o século XVIII, tá? E o mercantilismo ele tem algumas características, como por exemplo a intervenção do Estado na economia, onde o rei ele ditava, né, o poder absolutista ele ditava as regras econômicas que seriam impostas e colocadas dentro daquele contexto social e econômico. E, como nós falamos, as colônias, a exploração das colônias nesse período das grandes navegações trouxe o que nós chamamos de metalismo, que eles acreditavam que acumulando riquezas, né, acumulando metais preciosos, eles ficariam mais ricos, mais poderosos. Uma outra característica também do mercantilismo, que através do metalismo, né, nós temos também a chamada protecionismo alfandegário, que leva diretamente ao controle da balança comercial favorável. Por quê, professor? Porque a ideia era tanto a exploração da colônia, tanto para retirar dela metais preciosos, como também uma balança comercial favorável. Eles pegavam um produto lá mais barato ou sem nenhum custo, como por exemplo, dá um exemplo aqui, o Brasil, eles retiravam o pau-brasil, eles não tiveram custo de plantio nem de manejo, eles só foram lá e retiraram e levavam para a Europa para vender esses produtos. Vendendo esse produto, eles teriam aí um grande lucro. Essa seria a ideia principal de acumulação de capital. Aqui, ó, quando nós falamos do metalismo, que é a riqueza, o objetivo aqui deles é a acumulação de capital. A acumulação de capital baseado aí nessas políticas ou nesses pontos que nós falamos. A ideia do monopólio aqui era praticamente onde a colônia só poderia comercializar produtos com a metrópole. Isso gerava riqueza para a metrópole e também o controle ali daquele mercado restrito. É importante nós dizermos que aqui o mercantilismo ele foi o embrião dessas relações comerciais que levaram até o capitalismo. Já o capitalismo ele é caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, onde o Estado não intervém na economia, não tem esse papel
fundamental de intervenção na economia e também ele é característico pela liberdade de oferta de produtos, preço, liberdade de preço e também a liberdade de distribuição e investimento, né? Tendo aí a liberdade de qualquer um poder ter aí a iniciativa, a livre iniciativa de investir também, tendo pouca intervenção do Estado. Qual é o principal objetivo? Também a acumulação de capital. No capitalismo se faz a gestão de 3 pontos: o capital, que é o investimento, os recursos naturais, que são escassos, e também a força de trabalho, o número de pessoas envolvidas na produção de um bem. Então, a principal diferença de um para o outro aqui que nós temos aqui a base, o fator impulsionador é a intervenção estatal. Aqui já não, aqui existe a propriedade privada, o bem ele é privado. Liberdade de oferta, de preço e distribuição e também de investimentos sem tanto poder sem tanto poder do Estado. E a base motora, né, o que faz o capitalismo girar é o lucro. Ele também trabalha na gestão de 3 principais pontos, que são o capital, que é o recurso investido, os recursos naturais, que são escassos, a gestão desses recursos, e também a força de trabalho, que é a quantidade de força investida ali através da quantidade de pessoas. Então, sobre hoje, né, esse capítulo, peço a vocês que façam os exercícios conceituais e também façam os exercícios que eu passei para casa. Quero parabenizar também todos aqueles que estão se dedicando e fazendo as atividades e entregando na escola. Beleza? Galera, ó, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau.